Olá, quem já está por aí pode me informar como é que está o som, como é que está ouvindo minha voz, se está recebendo direitinho, dá um sinal aí nos comentários. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O som agora da minha voz está ok. A Gorete está dizendo que não enxerga a imagem, que está só o som. Alguém mais está com esse problema? Aparentemente, Gorete, está tudo certo por aqui, tá bom? Vamos fazer uma coisa rápida aqui. Tá tudo certo. Muito bem, então sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar daqui a pouquinho a falar sobre o tema proposto para a tarde de hoje. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou aproveitar para dar 3 recados para vocês. O primeiro é em relação à própria Casa Espírita, o Centro Espírita Divino Mestre, que pede para alertar a todos de que se alguém estiver necessitando atendimento fraterno, que envie então o nome e o telefone
para o e-mail que está aí embaixo nos comentários, é contato@cedivinomestre.org, tá bom? Segunda coisa é que quem estiver assistindo a essa transmissão pelo celular, talvez seja melhor buscar a posição do celular na horizontal ao invés da vertical, tá bom? Cristina Leite está dizendo que o som está ok, então tá jóia. Então cada um veja a melhor maneira. Se tiver no celular, via de regra, a melhor posição é na horizontal, para pegar todo o slide. E aí cada um então faz aí da maneira que achar melhor. A outra coisa é que nós temos aí um campo de comentários para que vocês possam participar. Eu não prometo que eu vá conseguir observar e comentar tudo que aparecer aqui, mas na medida do possível eu vou fazer isso, tá bom? Eu vou estar tentando acompanhar aqui o que vocês escreverem. E aí não precisa exatamente ser uma pergunta, né? Vocês podem colocar seus comentários daquilo que eu falar, e aí eu vou dar uma lida, vou enfatizar. E se houver... Entra, Jeová. A tia falou, fala do seu... Não, filho, não é só se ela ligar para você, amor. Desculpa, gente. Desculpa. Auxílio aqui, né? Pedi para o meu filhote me ajudar, ele entendeu um pouquinho errado e me interrompeu aqui. Então é isso, vamos fazendo os comentários que na medida do possível eu vou tentar enfatizar e trazer o que vocês estiverem falando, tá bom? Muito bom estar aqui com vocês, experiência nova. Eu sei que o Centro Espírita Divino Mestre já vem fazendo essas transmissões já há pelo menos uma semana, mas a minha participação nesse novo formato é pela primeira vez hoje. Mas, como eu costumo falar presencialmente, é um grande prazer ter a oportunidade de conversar, de falar sobre a doutrina espírita, de falar sobre temas do nosso dia a dia, da nossa vida, e hoje não vai ser diferente, né? Nós trouxemos hoje um tema muito bacana para a gente falar. Ele é atual, sempre foi e sempre vai ser, diz respeito ao nosso comportamento, à nossa condução moral. Então, espero que todos vocês gostem. Fiquemos todos juntos. Boa tarde a todo mundo que está entrando aí na nossa sala agora. Mas como a gente faz presencialmente, antes de eu começar a falar sobre o que eu preparei para vocês para os próximos minutos, para a tarde de hoje, eu gostaria que todos agora, no conforto das suas casas, talvez num sofá, talvez numa poltrona, quem sabe numa mesa com a família toda assistindo a essa apresentação, que cada um assumisse uma posição confortável do seu corpo e fechasse nesse momento os olhos, buscando focar a sua atenção na sua respiração agora, entendendo como ela está se processando, se ela está rápida demais, se ela está normal, segundo os nossos padrões, ou se ela está mais calma, mais serena. A nossa respiração diz muito a respeito das nossas emoções, dos nossos pensamentos, também das nossas sensações físicas. Então, se percebermos que estamos com a respiração um pouco mais acelerada, vamos procurar diminuir esse ritmo, vamos relaxar o nosso corpo em todas as suas dimensões. Relaxa o corpo físico, acalma os pensamentos, serena a tua respiração nesse momento. E com os olhos fechados, usando somente os olhos da mente, elevemos os nossos pensamentos ao alto, a Deus, inicialmente, nosso Pai, ao nosso querido Mestre e Irmão Jesus,
e a toda a espiritualidade bendita, aos mentores do Divino Mestre, aos nossos mentores pessoais, aos quais carinhosamente nos referimos como nossos anjos de guarda, e a todos aqueles que de uma forma ou de outra amparam este momento, essa atividade que nós vamos começar. Que sejamos gratos por tudo que nos está acontecendo, e eu me refiro à situação atual do planeta e do nosso país, que nós possamos entender que estamos passando por um momento de reflexão com base em uma mudança de status que nenhum de nós esperava, mas que se nós tivermos a consciência e a certeza de que Deus está no comando e que nada é por acaso, algo haverá de emergir desta condição pela qual passamos. Sejamos gratos também por termos a oportunidade de estar aqui, por termos a oportunidade de termos um celular, ou um notebook, ou um tablet, uma internet de qualidade boa, para poder, mesmo à distância, unirmos nossos corações e mentes para uma tarde de reflexões. E que nós possamos, cada um do seu jeito, no seu tempo, terminarmos essa conversa aqui com a nossa fé renovada, com a nossa esperança renovada, e que assim sendo, nós possamos atuar como pontos de luz no meio desta sombra e dessa escuridão que momentaneamente paira sobre o nosso planeta. Não tenhamos medo, o medo nos paralisa. Tenhamos sim fé, a mesma fé que Jesus nos ensinou, que pode transportar montanhas. E que estejamos sempre com Jesus. Que assim seja. Muito bem. Então, eu imagino que vocês estejam já com essa imagem do nosso primeiro slide, que traz o tema da nossa conversa de hoje, que é compreensão e indulgência. E falar, obrigado a você, Mariana, e falar sobre compreensão e indulgência nos remete, num primeiro momento, a nós olharmos para aquilo que não é compreensão e indulgência, que é algo que nós, infelizmente, talvez, fazemos com muita facilidade, que é justamente a intolerância e o julgamento. Nós temos uma facilidade muito grande em apontar o dedo para os outros, trazendo à tona as imperfeições, trazendo à tona as qualidades não tão nobres daqueles que nos cercam. E o curioso é ver que nós temos essa facilidade quando se trata do outro. Mas muito raramente essa mesma facilidade é encontrada quando nós olhamos para nós mesmos, para as nossas imperfeições, não é isso? Então, para que a gente possa dar um pontapé inicial e chegarmos a aprofundar o que seja a compreensão e a indulgência, eu gostaria de trazer para vocês um guarda-chuva. Um guarda-chuva que vai funcionar como algo que dá uma sustentação, não só para essas duas qualidades, mas para tantas outras que, via de regra, Jesus nos ensinou. E esse guarda-chuva se chama caridade. E cada um aí onde estiver me ouvindo e assistindo a essa apresentação, eu vou dar aí a vocês alguns segundos para que vocês tragam a sua mente, preferencialmente acessando o seu coração, sem pensar muito, uma ou duas palavras que para vocês têm algum nexo, alguma conexão com a caridade, do jeito que vocês entenderem que seja a caridade.
podem ter certeza que a palavrinha que vocês escolheram vai estar embaixo desse guarda-chuva quando eu abrir. Na verdade ele já está aberto, né? Mas quando eu colocar o que tem embaixo dele. Pensa aí. Me dê um exemplo do que seria caridade. Se quiser escrever nos comentários, pode escrever também. Pois muito bem. Não que eu queira fechar a questão, mas algumas das qualidades, algumas das palavrinhas que estão relacionadas à caridade são essas. É o amor, é o perdão, é a compreensão, que faz parte do que vamos conversar hoje, é a tolerância, da qual também já comentamos hoje, a benevolência, a piedade, que tem muito a ver também com misericórdia, se alguém falou misericórdia. A Janaína traz também a palavra resiliência, né? Que é aquela capacidade da gente conseguir se recuperar, se manter de pé e firmes diante das situações que nos aparecem. Ana Paula fala em compaixão, ó, tá lá embaixo a compaixão. E aí nós temos também a indulgência, a humildade, a doação, a gratidão e a bondade. A compaixão a gente já tinha falado. Então todas essas palavras, juntas ou separadas, são exemplos daquilo que nós vamos chamar de caridade. A caridade praticada da forma mais pura, mais ampla e mais profunda que nós sejamos capazes de praticar. O silêncio frente à maledicência, né? Como a Rose fala, é muito importante também. Isso está dentro das 20 lições que Chico Xavier nos traz de forma íntima, né, Rose? E é isso aí mesmo. Agora, para que a gente consiga focar um pouquinho mais naquilo que preparamos para a tarde de hoje, nós vamos abordar principalmente 3 coisinhas a respeito do que seja caridade. E aí nós vamos nos remeter à questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade. E a Janaína nos trouxe também a palavra empatia. Vamos falar sobre isso já já, Janaína. E então, alguém sabe de cor essa resposta? Né? Qual seria o verdadeiro sentido da palavra caridade? Kardec perguntou e os espíritos responderam assim: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então veja que o verdadeiro sentido da palavra, a despeito de tudo aquilo que nós trouxemos no slide anterior, pode se resumir a isso: a benevolência com os outros, a indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. E aí a gente pode também traduzir isso por uma sigla chamada BIP, né? É o B, o I e o P. Que aí fica mais fácil da gente guardar, né? A gente às vezes é esquecidinho e quando a gente tiver dúvida ou estiver querendo esquecer como praticar a verdadeira caridade, vamos lembrar dessa sigla, BIP. E aí, certamente, essas 3 palavrinhas virão. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora é justamente falar sobre essas 3 qualidades, né, de nós, seres humanos momentaneamente encarnados, que é justamente a benevolência, a indulgência e o perdão. E é legal que a gente fale sobre essas 3 palavrinhas, porque muitas das vezes, boa tarde, Marcela, nós temos a tendência de confundir esses conceitos, né? De confundir compaixão com misericórdia, com piedade, benevolência com fraternidade, enfim, tudo acaba realmente se confundindo. Então eu trago para vocês alguns conceitozinhos, algumas definições, que é só para a gente refletir, né? É lógico que talvez seja um pouquinho mais amplo do que eu vou falar, mas para que a gente tenha em mente, claro, o que seja então cada uma dessas 3, e obviamente que quando chegarmos em indulgência, nós vamos nos demorar um pouquinho mais, porque é justamente o tema da nossa conversa de hoje, tá bom? Então vamos lá, benevolência. A benevolência é a prática do bem.
Então, toda vez que nós estivermos trabalhando, perceba que para trabalhar nós precisamos agir, né? Então, toda vez que nós estivermos trabalhando no bem, toda vez que nós estivermos na prática do bem, nós estaremos cumprindo essa benevolência. É também demonstrar bondade ou boa vontade em relação a outras pessoas. Aí já começamos a entrar, né, numa seara um pouquinho mais espinhosa. Talvez um pouco mais para uns, um pouco mais para outros, ou menos para outros, né? Porque quando nós falamos em ter boa vontade em relação a outras pessoas, nós precisamos entender que nem sempre aquela pessoa vai corresponder às nossas expectativas em todas as áreas da vida, em todas as dimensões. E aí, quando essas expectativas não são correspondidas, e aí eu não vou entrar nisso, porque senão a gente falaria mais umas 2 horas, muitas das vezes essa tal de boa vontade em relação às outras pessoas, ela termina. Né? Nós até estamos dispostos a termos boa vontade, mas quando a gente se depara com alguma coisinha que vai contra as nossas expectativas no comportamento do outro, a gente esquece disso. Mas benevolência seria isso, ter essa boa vontade em relação a outras pessoas. Os conceitos todos vão se encaixar e se complementar mais na frente. Bom, a gente pula a indulgência e vai para o perdão, né? Se a gente fosse seguir a sigla BIP, a gente falaria agora de indulgência, mas como eu vou me demorar mais em indulgência, a gente vai lá para perdão e depois a gente começa a falar da indulgência. O perdão, esquecer com o coração e não com a mente o que nos ofendeu. André, o que você está querendo dizer com isso? Que história é essa de esquecer com o coração e não com a mente? Quem já teve oportunidade de me ouvir falar sobre o perdão em outras ocasiões, no Divino Mestre, enfim, ou em outra casa espírita, vai lembrar de um exemplo que eu sempre dou para explicar muito bem isso aqui. Porque nós temos o hábito, muitas vezes, de dizer assim, não, imagina, eu já perdoei o fulano de tal, aquela pessoa da família, né, que me azucrina todo dia. Não, mas eu tenho um coração tão bom que eu já perdoei ela. Só que assim, ela lá e eu cá. Não quero saber dela perto de mim. Eu lamento muito informar, mas esse perdão é um perdão só da mente. Não é perdoar com o coração. Perdoar com o coração, e aí vem o exemplo que eu mencionei, é você falar o seguinte: eu perdoei aquela pessoa que me azucrinou e me azucrina. Eu perdoei aquela pessoa para a qual eu faço tudo. E ela não me diz nenhum obrigado. E eu vou convidá-la para ir comer macarrão comigo no domingo lá em casa. Se você conseguir fazer isso, você perdoou com a mente e com o coração. Se vier com esse papinho, eu perdoei, mas cada um no seu canto, não é o verdadeiro perdão. Então nós precisamos entender isso, né? Porque senão fica muito fácil, né? A gente dizer, não, eu perdoei, está perdoado, mas fica longe de mim. E a gente não está dando oportunidade, e aí que vem já uma questão da indulgência, nós não estamos dando a oportunidade daquela pessoa eventualmente se retratar conosco, dela reparar uma falta que ela tenha cometido conosco. Né? Então esse perdão da boca para fora, em que a gente quer que essa pessoa fique longe da gente, ele é um perdão egoísta. É um perdão que quer simplesmente satisfazer o nosso ego. Ele talvez não seja verdadeiro. Tá bom? E aí a gente vai ver que uma característica do perdão, e eu achei muito legal trazer isso para vocês hoje, é que os espíritos que já atingiram as culminâncias da evolução não se sentem ofendidos pelas ações derivadas das imperfeições alheias. E aí, complementando, portanto, somente precisa perdoar quem se sente ofendido. Então, um dos indicadores de que nós estamos evoluindo é justamente esse.
É o nosso comportamento, ou a nossa ação, ou a nossa reação diante das coisas que fogem ao nosso controle e que não correspondem à nossa expectativa. Toda vez que eu me sentir ofendido, perceba, toda vez que eu me sentir ofendido, eu vou ter que ter a necessidade de perdoar. Seria muito mais fácil, portanto, como está escrito aqui, se eu não me sentisse ofendido. E Chico Xavier falava isso. Perguntavam para ele: Chico, como é que você consegue perdoar tão fácil? Ele dizia exatamente isso. Muito simples. Eu não me sinto ofendido. Legal isso, né? Nós estamos numa condição de evolução que talvez não seja muito fácil fazer dessa forma. Né? Mas a gente precisa continuar tentando. A gente precisa continuar tentando. Né? Dá um passeio de carro de 1 hora pela cidade e volta e tenta nessa 1 hora não se sentir ofendido com ninguém no trânsito. Não buzinar, não dar farol, não xingar, não cortar. Só para dar um exemplo simples. Faça essa análise com você ao final do dia e perceba quantas vezes no dia alguém dentro do seu âmbito familiar disse algo para você e você rebateu porque se sentiu ofendido. Né? E aí depois que a gente se sente ofendido, a gente fica querendo remoer aquilo, a gente carrega aquilo, fica esperando do outro que ele venha se retratar. Então, muito legal isso, né? Quer dizer que os espíritos mais evoluídos não se sentem ofendidos. Então, eles não têm que pedir perdão. Ou eles não ficam esperando perdão de ninguém. Bom, né? Um dia a gente chega lá. Então, decorre daí que a necessidade de perdoar é sempre relativa ao nosso nível espiritual. Vai chegar um dia que a gente não vai mais sentir essa necessidade de perdoar. A Janaína diz que às vezes ela se recolhe, né, e conversa consigo mesma, com ela mesma, né, e essa conversa às vezes vai longe. E é isso mesmo, Janaína, a gente precisa ter esse momento conosco, né, para a gente acalmar, serenar nossos pensamentos. É o famoso contar até 10, né, para que a gente não tenha reações das quais depois a gente possa se arrepender. Bom, e a gente chega então na indulgência, e eu trago vários conceitos para vocês, para a gente refletir sobre a indulgência. O primeiro deles nos diz que a indulgência é a capacidade de compreender que os erros cometidos por outrem são por suas fraquezas morais. Olha, Zia, que bom que você conseguiu. Bem-vinda. E aí o compreender está em vermelho, porque o tema da nossa conversa é compreensão e indulgência. Então, toda vez que compreensão ou compreender aparecer nos nossos slides, eu vou destacar agora em vermelho. Né? Para a gente lembrar que não tem como ser indulgente sem nós compreendermos o próximo. E isso vai ser recorrente daqui para frente. Né? Então, são duas coisas que andam juntas. Então, quando nós entendemos que o outro cometeu um erro por sua fraqueza moral, e não porque ele quer nos ofender, e não porque ele quer nos tirar do sério, e não porque ele está fazendo aquilo de propósito ou porque ele é mau, mas sim porque ele tem uma imperfeição. Ele está num nível evolutivo que só consegue chegar até ali. É uma fraqueza moral dele. Então, se nós temos a capacidade de compreender isso, nós estamos sendo indulgentes. Indulgência também é reconhecer a nossa própria imperfeição, para só então a gente poder aumentar a capacidade que temos de compreender a imperfeição dos outros. Porque quando nós nos colocamos num patamar um pouquinho acima do que na verdade estamos, e achamos que nós não temos imperfeições morais, que nós não erramos, que tudo que nós fazemos está certo e que o outro faz é errado, a nossa capacidade de compreender a imperfeição dos outros vai ser desse tamanho. Então, a indulgência é também a gente parar e olhar para nós, para as nossas imperfeições, acolher essas imperfeições, trabalhar essas imperfeições e depois olhar para o próximo.
E a gente vai estar olhando com muito mais compreensão para a imperfeição daqueles que nos cercam. Obrigado, Milton. E aí a gente também vai estar sendo, então, indulgente. Mas tem mais, ó. Indulgência é uma virtude em que o espírito, a partir do autoconhecimento, passa a compreender e a sentir compaixão pelos espíritos ainda imperfeitos. Alguém citou essa palavrinha lá, né? Quando a gente abriu o guarda-chuva lá da caridade, é compaixão. Então é uma virtude que ela só vai poder despertar em nós a partir do autoconhecimento. De novo, eu preciso olhar para mim. E aí a gente passa a compreender e a sentir a compaixão pelos espíritos ainda imperfeitos como nós, porque nós também somos imperfeitos, né? E a compaixão não é pena. Eu não gosto da palavra pena. Quando nós falamos que nós temos pena de alguém, nós estamos indiretamente dizendo que talvez aquela pessoa esteja passando por uma condição que ela não merecesse. E nós espíritas sabemos que isso não é verdade. Por mais dolorosa que seja a experiência, por mais talvez até cruel que seja a experiência que a gente esteja passando ou o outro esteja passando, nós sabemos que tudo tem um propósito, que Deus não faz nada ao acaso. Então, compaixão é nós nos solidarizarmos com a dor do outro. Não é ter pena. Então, indulgência tem a ver com compaixão. Indulgência também é compreender, vamos lá, botar a palavrinha compreensão de novo, é compreender sobretudo que todos guardam dentro de si a capacidade de se melhorarem e assim passar a ver os outros com os olhos carregados de amor. Nossa, baixa uma emoção ao falar isso, porque isso aqui é tão difícil, gente. É tão difícil a gente entender que cada um está trilhando o seu caminho, está passando por uma batalha, mas que todos nós estamos num processo de evolução. E quando nós deixamos o nosso ego nos dominar, nós nos achamos melhores que os outros e olhamos muitas das vezes e falamos assim: esse aí não tem mais jeito, esse aí está perdido. Isso não é verdade. Cada um de nós carrega dentro de si a capacidade de se melhorar. E nós precisamos entender, acolher, aceitar e multiplicar isso dentro de nós para que a gente olhe com mais amor para o próximo. Indulgência é também abandonar o orgulho, ou seja, esse sentimento que eu já falei de superioridade que a gente alimenta em relação aos outros. Nós não somos melhores que os outros. Eu não sou melhor do que o outro. Nós todos somos espíritos em evolução. E se estamos em evolução é porque somos imperfeitos. Ah, mas eu já estou um degrauzinho acima do outro. Ok. Se você acha que isso realmente é verdade, use então a tua experiência e a tua evolução para ajudar o outro. E não para alimentar o seu orgulho. A Rosilma está dizendo que compaixão é quando quer se ajudar, nem que seja orando, claro. Ajuda ela pode vir de qualquer forma. A gente normalmente fala, precisa ajudar o próximo, a gente pensa sempre na caridade material. E a gente sabe que existem várias outras formas da gente praticar essa ajuda, né? Muito bem, Rosilma. E a indulgência também pode ser a remissão, um recomeço, né? No sentido de dar oportunidade para o próximo corrigir a sua imperfeição. Então, quando nós fechamos as portas para o próximo, quando eu digo assim, ok, eu já te ajudei 5, 6, 7 vezes, você não tem jeito, você não me agradece, você não reconhece nada do que eu faço, então tchau, não quero mais saber de você. Nós não estamos sendo indulgentes. Nós não estamos dando oportunidade para o próximo corrigir a sua imperfeição. É o que Jesus fala quando ele nos diz que nós devemos perdoar. Quantas vezes? Alguém escreve aí? 70 vezes 7 vezes.
não é uma nem duas, são 70 vezes 7. É lógico que isso é dito num contexto figurado, né? Mas é isso mesmo. Nós temos que dar a oportunidade para o próximo corrigir as suas imperfeições, as suas atitudes com a gente. André, mas isso é ser bobo? Seu bobo, isso, Janaína, 70 vezes 7. Isso é ser o bobo da corte? Isso é que a gente deve então servir de saco de pancada para os outros? Não, não é. E a gente vai ver já já. Bom, pulando lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou preocupadíssimo com o horário, que a conversa está boa, eu vou falando aqui, mas vamos lá, a gente vai até onde der. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, fala sobre bem-aventurados os misericordiosos, né? E lá no item 16 desse capítulo, ele fala justamente sobre indulgência. E aí, isso, 70 vezes 7, né? Então, ou 77 vezes 7 também, Maria das Graças, está certo, tá? Aqui não tem 7 errado, não. 77 vezes 7 é até melhor, né? Que 70 vezes 7. Nos fala lá o Eze que a indulgência é um sentimento. Olha só que legal, né? Então é algo que está aqui, ó. Consegue ver? Tá aqui, ó, no coração da gente. É ali que a gente deve buscar a indulgência. Ele é um sentimento doce, fraternal, que a gente deve ter para com os outros, nossos irmãos, mas que a gente ainda faz pouco uso. Isso está lá nas instruções dos espíritos, nesse item 16. Vamos ver o que mais. Então ele é um sentimento que nós já temos em nós, mas que nós não praticamos. Então, gente, se ele já está em nós, falta o quê? Falta a gente dar uma chacoalhada lá e fazer ele acordar. Falta que a gente desperte esse sentimento e consiga colocar ele em prática. Não julgando, não apontando os erros dos outros, se colocando disponível. Não é isso? Tá tudo certo, Maria das Graças, não tem nada de errado, como eu falei antes, tá? A indulgência, ela não vê os defeitos dos outros. Olha que legal isso aqui, ó. Ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Então, quando nós enxergamos os defeitos dos outros, nós ocultamos isso dos demais, das demais pessoas, para que seja conhecido só nosso. Eu não preciso sair por aí alardeando os defeitos dos outros. Alguém falou aqui, né? Da maledicência. Eu não preciso ser maledicente. Eu não estarei sendo indulgente se eu pegar a imperfeição do outro e jogar na praça e tornar público. Então nós não nos ocupamos jamais com os atos maus dos outros, a menos que seja para ajudar. Isso a gente precisa entender. Né? Especialmente, por exemplo, no caso de uma relação de pais e filhos. Quando nós enxergamos uma imperfeição nos nossos filhos, nós precisamos ajudá-los, né? Quanto menores eles são, mais a gente precisa intervir nesse processo. Mas que seja para ajudar. Ah, é só com filhos, André? Não. Pode ser com a esposa, com o marido, com a mãe, com a avó, com o amigo. Mas essa intervenção é só para que a gente ajude o próximo e não para ficar remoendo, julgando, fazendo chacota, difamando as pessoas. Então, a gente não deve fazer observações chocantes, a gente não deve ter censura nos lábios, e só conselhos. Percebi uma imperfeição de alguém, ok, vou dar um conselho para aquela pessoa. De preferência, falando sobre o comportamento dela e não dela, né? Dizer, por exemplo, olha, eu gosto muito de você, você é uma pessoa fantástica, mas este comportamento seu não foi tão bom. Que tal fazer de outra forma? Percebem a diferença? E aí os Espíritos falam lá no Evangelho, ó homens, quando julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Sabe qual é o nome disso? Espelho, né? Esse espírito está dizendo assim, quando é que você vai dar uma olhadinha no espelho e olhar para as tuas imperfeições antes de apontar dos outros? E foi a primeira coisa que eu falei, né, quando nós começamos a conversar. Nós temos essa facilidade de enxergar, de apontar o erro dos outros, de julgar, né?
ele continua: sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com os outros. Se alguém tem papel e caneta, nota. É uma frasezinha bem curta, que resume muito bem o que a gente está conversando hoje. Talvez resuma tudo sobre a indulgência. Sejamos severos para conosco e indulgentes para com os outros. Olhemos primeiro para as nossas imperfeições, para depois olhar a dos outros, né? Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência encanta, acalma e reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Essa frase é linda, né? Tem tanto ensinamento aí. Então o conselho é para que a gente seja indulgente, porque a indulgência encanta, acalma e reergue. E para que a gente não julgue o próximo, porque não ser indulgente é julgar e muitas vezes condenar o próximo. Porque não ser indulgente, usar do rigor para com o próximo, desencoraja, afasta e irrita. E é muito fácil a gente perceber isso. É só a gente olhar para como nós nos sentimos quando alguém aponta as nossas imperfeições. Nós não ficamos irritados? Nós muitas vezes não queremos nos afastar da pessoa que está fazendo esse julgamento? Nós muitas vezes não ficamos desencorajados, com vontade de desistir de tudo? Pois muito bem. Como eu falei lá atrás, não é também ser bobo ou ver o mundo sempre cor-de-rosa. Então, ser indulgente não é achar que tudo está uma maravilha, mas sim não focar nos defeitos ou imperfeições dos outros. Até porque essas imperfeições são dele, é um peso deles. Deixemos que eles carreguem esse peso e sejamos empáticos, tenhamos compaixão para estarmos ali disponíveis para ajudá-lo, para aconselhá-lo. Então, em lugar de potencializar, devemos atenuar os defeitos e imperfeições dos outros e não julgar, porque nós temos a mania de, além de fazer julgamento, condenar o próximo. É muito fácil fazer isso, né? Essa palavrinha é muito legal, atenuar. Então, os indulgentes têm normalmente o seguinte diálogo: ele fez isso errado por causa disso, disso e disso. Um bom exemplo é quando a gente está no trânsito e alguém vem atrás da gente, do nosso carro, né, numa velocidade grande, se aproxima do nosso carro e dá farol alto e quer que a gente saia da frente e nos corta. Então, ao invés da gente se irritar com isso, né, ao invés da gente julgar essa pessoa, a gente deve falar: não, ele está fazendo isso porque existe uma razão por trás. E nós não sabemos. De repente ele está numa emergência, de repente ele está indo ajudar ou salvar alguém, levando alguém para o hospital. Vá saber, né? Chico Xavier conta que uma vez ele estava no ônibus e alguém pisou no pé dele. E aí foi logo pedindo desculpas. E o Chico respondeu assim: não, você que me desculpa, tá? Porque eu que coloquei meu pé embaixo do seu. Então esse seria um belíssimo exemplo, né, de sermos indulgentes, né, a gente atenuar a falta do outro. Um bom caminho é compreender o próximo, mas compreender o quê? Nós demos alguns exemplos lá atrás, né? Mas compreender o quê? Esse símbolo nos remete ao infinito. E eu botei ele de propósito. Compreender tudo. Coloque no infinito. Existe uma relação infinita de coisas que a gente precisa compreender no próximo. Mas eu trago aqui 3 coisas que eu considero muito importantes no que se refere a compreender o próximo, que é o primeiro passo para a gente conseguir ser indulgente. Então vamos lá, ó. Primeiro, somos seres individuais, únicos, cada um travando sua própria batalha, da qual o outro sequer tem a mínima noção de qual o seu tamanho e qual a sua importância. Então toda vez que nós olharmos para alguém e lembrarmos disso aqui, vai ficar muito mais fácil compreender e ser indulgente com essa pessoa. Porque nós temos a mania de achar que a dor do outro é menor que a nossa. Nós temos a mania de achar que o outro está de mimimi.
Mesmo aquelas pessoas mais próximas de nós, que a gente fala, não, esse aí eu conheço como a palma da minha mão. Gente, coloca uma coisa na cabeça. Mesmo essas pessoas que são mais próximas de nós, cada uma delas está passando por uma batalha, está travando uma batalha interna da qual nós não fazemos a menor ideia. Ah, meu Deus, o tempo. Bom, um exemplo rápido. Caixa de supermercado. Quantas vezes nós chegamos num caixa de supermercado e encontramos uma pessoa lá para nos atender que está lenta, que está errando tudo, que está de cara fechada, que não está de bom humor, que a gente dá bom dia e ela não responde. Seria muito fácil apontar o dedo, julgar e até mesmo condenar aquela pessoa, abrindo a boca e falando, nossa, mas você é uma mal educada, etc, etc, etc. Mas será que nós sabemos o que aquela pessoa está passando para estar naquele estado de humor? Será que nós sabemos que aquela pessoa acordou às 4 horas da manhã, pegou 3 ônibus, viajou durante 2 horas para começar aquele trabalho ali, vai trabalhar durante 12 horas em condições insalubres, para ganhar no fim do mês um salário que não dá para comprar o mínimo para que ela e sua família sobrevivam? Será que nós sabemos que ela cuida de uma pessoa idosa doente na casa dela? E por aí vai. Então, não podemos julgar porque não sabemos qual é a batalha que cada um está travando. Segundo, cada um enxerga as coisas de acordo com seus filtros pessoais. Então não adianta a gente olhar para as pessoas e dizer assim, nossa, né, que pessoa mais, né, mal educada, que pessoa mais rabugenta. Olha aqui, ó, a solução do problema está aqui na cara dela e ela não enxerga. Claro que não, porque ela não é você. Cada um de nós vem ao longo da nossa vida construindo um arcabouço de crenças e valores de acordo com as experiências que nós vivenciamos, de acordo com os valores que foram nos incutidos, especialmente na primeira infância, que vai nos transformar em pessoas que têm isso aqui, ó, um óculos que é individual. Eu estou fazendo uma metáfora. Então, o meu óculos, a maneira como eu enxergo o mundo, é diferente do seu. Legal isso, né? Quando a gente entende isso, a gente consegue ser mais indulgente também. E por último aqui, nessa parte, olha, cada um encontra-se em um estágio evolutivo diferente, ou um estado de consciência diferente. Então, se nós entendemos isso, nós estamos no caminho de compreender melhor o próximo. Que apesar de todos nós sermos imperfeitos, alguns estão um pouquinho mais despertos que o outro. Mas isso não nos torna melhores do que eles. Então, ao contrário de se julgar outra pessoa, nós devemos ser indulgentes, que é olhar, amparar, estar disponível para compreender a pessoa, fazendo com que ela sinta que você está ali para ajudar. E a isso eu dou o nome de empatia. Esse conceito de empatia vem mudando. Antigamente nós definíamos a empatia como nos colocarmos no lugar do outro, não é isso? Mas, sem querer causar polêmica, né, eu já vejo de uma maneira diferente hoje em dia, porque é muito complicado isso, você dizer que você consegue se colocar no lugar do outro. Sabe por quê? Justamente pelo que eu acabei de falar. Cada um enxerga o mundo e as experiências que vivencia diferente do outro. Então você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu entendo a sua dor, viu? Eu me coloco no seu lugar e entendo o que você está passando. Não, não entende não. Porque a dor é dela. E ela não precisa ouvir isso. Ser empático é fazer com que a pessoa compreenda que você está disponível para ela. Estou aqui do seu lado. Pronto. Já estamos sendo empáticos. Bom, tudo isso não quer dizer que nós devemos estar de acordo com aquelas imperfeições que muitas vezes são traduzidas por atos ou ações que a gente chama de hediondas, né? Que vão inclusive contra a doutrina cristã. Nós não vamos ser compatíveis, não vamos compactuar com esse tipo de coisa. Mas nós precisamos entender, e isso é ser indulgente, que todos erram. E que antes de apontar as imperfeições dos outros, a gente deve olhar para nós. E uma pergunta para a gente refletir: ser indulgente é também ouvir uma crítica para nós ou para uma pessoa que a gente gosta, né? E acolher sem revidar, sem dar lição de moral, sem despertar a raiva?
Sabe aquela coisa quando alguém fala alguma crítica pra gente, a gente fala assim, mas e você? Primeira resposta que a gente dá. Mas e você? Naquele dia você fez isso, naquela situação você fez isso, agora vem falar de mim, blá 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 blá. É isso que a pergunta está querendo fazer, está querendo esclarecer. E a resposta é sim. Ser indulgente é acolher uma crítica sem revidar, pois cada um tem o direito de expor, de falar o que pensa e sente. E em tempos de redes sociais, em tempos de polarização, né, que andam falando, especialmente ligado às questões aí políticas do nosso país, quantos conflitos a gente poderia evitar? Está escrito aí no slide. Se nós não transformássemos uma ideia em uma disputa, em uma briga. Se nós acolhêssemos a opinião do outro sem revidar, sem fazer despertar em nós a raiva. Porque quando a gente lê alguma coisa numa rede social que nos desperta a raiva, o que a gente faz de imediato? A gente começa a digitar uma resposta ou um comentário, e aí está feito isso aqui, ó. A coisa vira uma disputa, vira uma briga. Aí a gente fala assim, mas olha só, o que ele pensa ou ele está dizendo é um absurdo, né? Eu digo o seguinte, se nós somos mesmo esses seres despertos e evoluídos que a gente pensa que é, a gente tem que entender que a consciência do outro, que o raciocínio dele vai só até ali, até onde ele está conseguindo expressar. Se o seu vai além, ótimo, mas respeita a condição de cada um. Tudo bem até aqui? A opinião dos outros não deve nos tirar o nosso equilíbrio, porque o ser indulgente, ele age para construir, ele age para agregar e não para segregar. E como que ele faz isso? Acolhendo a imperfeição dos outros. O pessoal está quietinho, ninguém escreve mais nada. Vamos participar mais, gente. Escreve aí. Eu estou aqui, ó, atento, tá? Lendo tudo que aparece por aqui. Para o indulgente já está tudo e todo mundo previamente justificado e perdoado, né? Então, quando a gente tem essa capacidade, a gente já antecipadamente já justifica e perdoa o próximo. É aquela história que a gente falou lá atrás. Eu não vou me sentir ofendido, daí eu não vou ter que perdoar, né? Nem o outro vai precisar me pedir perdão. Então, como distinguir, nesse caso, o indulgente do bobo, do tolo, que aceita tudo? Então, na verdade, o indulgente é aquele que tem mais facilidade de perdoar. E se nós entendemos isso como uma grande virtude, e a gente viu agora há pouco, que só os espíritos mais evoluídos conseguem isso, nós estamos falando de alguém muito hábil, muito esperto, muito inteligente, muito elevado moralmente, e não de um tolo. Dá para guardar isso na cabeça? Será que a gente consegue guardar isso? Ah, eu vou ser um tolo se eu for indulgente. Não, querido. Não, querida. Você vai estar mostrando ser um espírito extremamente evoluído. Ser indulgente é ver a bondade e as qualidades do outro, mesmo diante de uma demonstração de imperfeição, é o que a gente vem falando. Entender que as necessidades dos outros são diferentes das nossas, de acordo com os filtros de cada um. E quanto à educação dos filhos, nós podemos corrigir, educar sendo indulgentes? Claro que sim. Entendendo o momento daquela criança, ou daquele adolescente, ou daquele jovem, as restrições que eles têm, e nunca nos colocando como melhores que eles. Nunca humilhando, nunca impondo as coisas pela força. Afinal, esses seres nos são colocados, né, como uma prova para a gente o tempo todo, e existe um propósito para isso. Ah, mas meu filho é impossível, a minha nora, o meu genro, aquela pessoa do meu trabalho, parece que vem tudo para me atazanar, para me tirar do sério. Não, nós estamos falando de relações. E é só por meio das relações que a gente consegue provar que nós estamos no caminho da evolução. Não é a gente com a gente mesmo sozinho, não. A gente prova isso para nós mesmos, não para o próximo, mas para a gente, que a gente está entendendo as lições de Jesus, da doutrina espírita, e que a gente está no esforço de se melhorar quando nas relações a gente consegue praticar a caridade, e hoje especificamente estamos falando da indulgência, né? Da compreensão, do perdão. André Luiz fala, não existe essa do carteiro que errou o endereço. Não, peraí, essa pessoa veio parar na minha vida por erro, alguém errou.
né? Não era para eu estar convivendo com ela. Não, as pessoas que chegam na nossa vida são certeiras para nos auxiliarem na nossa evolução. E aqui a gente já está quase terminando. Esse slide ele antecede uma passagem que a gente vai fazer para terminar a conversa. E ele fala o seguinte: nós precisamos ser indulgentes também conosco. A gente precisa ser indulgente com a gente mesmo. Eu preciso ser indulgente comigo mesmo. Nós não precisamos também andar, né, como a gente fala, se chicoteando diante de cada um dos nossos erros, de cada uma das nossas imperfeições. Se nós estamos nos propondo na tarde de hoje a entender, a acolher esse ensinamento a respeito da compreensão e da indulgência para com o próximo, por que não também praticá-la conosco? Não é se acomodar diante das nossas falhas, mas dizer, ok, eu falhei, errei, peço perdão para quem eu tiver que pedir, mas eu tenho chance de melhorar. Nós vimos isso hoje, todos nós temos chance de nos melhorarmos. Então, dar a nós mesmos a chance de remediar, de reparar e de fazer melhor na próxima vez. Tudo bem, gente? Olha que imagem linda, né? Pensa aí se essa imagem traz a vocês alguma lembrança do que se refere a essa passagem de Jesus. Ele com o dedo na terra, né, no chão, uma mulher olhando para ele e pessoas ao redor. Pois muito bem, vamos lá. O que será que Jesus escrevia na terra diante da mulher adúltera? Então nós já sabemos que essa mulher que está na frente dele é uma mulher adúltera. Então no Evangelho de João, capítulo 8, a gente encontra uma das mais eloquentes discussões de Jesus com os fariseus, né? Que estavam o tempo todo querendo pegar Jesus no erro, né? Como a gente fala. E no auge dessa discussão, que era por causa dessa mulher adúltera, Jesus simplesmente ficou em silêncio e escrevia na terra. O objeto era essa mulher, como eu falei, e óbvio que a atitude dos fariseus, como sempre, como habitual, era de constranger Jesus, de apanhá-lo em alguma armadilha. Mas o que Jesus escrevia na terra diante da mulher? Na ocasião, Jesus estava ensinando no templo, e aí os fariseus enxergaram naquela oportunidade, naquela ocasião, um momento em que eles talvez pudessem colocar Jesus sem alternativa, a não ser condenar aquela pobre mulher. Afinal, ela tinha sido pega em flagrante adultério. É óbvio que todos ali eram falsos moralistas, né? Eles queriam fazer uma justiça que a gente fala de seletiva, porque o parceiro da adúltera, né, não fora apresentado a Jesus. Segundo a lei, ele também, naquela época, né, a lei da época, ele também deveria estar sendo julgado. Então os fariseus pressionavam Jesus para que ele respondesse a pergunta formulada e ele simplesmente escrevia na terra. Jesus, enquanto escrevia, estava desviando a atenção dos acusadores daquela infeliz mulher, porque todos estavam ali esperando qual seria a posição dele. Ele estava ganhando tempo, estava consultando os seus arquivos mentais. E quando finalmente a resposta veio, escrita e de forma verbal, que a gente vai já ver o que Jesus falou, essa resposta desnorteou os seus inquisidores, visto que eles foram confrontados com a sua própria memória, com seus comportamentos mesquinhos e demagógicos, que confrontavam inclusive a lei de Moisés, que eles diziam seguir. Então, embora os fariseus estivessem desconcertados com o que acabaram de ler, que Jesus escreveu na terra, eles insistiram em saber de viva voz de Jesus qual era o veredito para a mulher adúltera. Era chegada a hora, então, de Jesus trazer a maior de todas as lições sobre indulgência, que é essa. O mestre se endireitou e, olhando diretamente nos olhos de seus interlocutores, disse o que momentos antes houvera escrito na terra: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Chico com Emmanuel, ou vice-versa, escreveram esse livro chamado Indulgência.
E um capítulo, o primeiro capítulo do livro Indulgência se chama Indulgência. E para a gente encerrar, está escrito lá: concedeu-te o Senhor o berço em que nasceste, o ar em que respiras, o lar que te abençoa, o sol que te ilumina, o corpo em que estagias, o passo equilibrado, a escola que te auxilia, a lição que te acolhe, o amigo que te ampara, o pão que te alimenta, a fonte que te acalma, a ação que te sustenta, o afeto que te nutre, a flor que te consola, a estrela que te inspira, a ideia e o sentimento, a bondade e a alegria, o trabalho e o repouso, a oração e a esperança. Ante a eterna indulgência com que o céu te acompanha, sê também complacente e usa a misericórdia para que a paz divina permaneça contigo, à maneira de luz que te guarde hoje e sempre. Ainda que tudo te pareça na atualidade terrestre sombra e derrota, cadeia e desalento, ergue a Deus o teu coração em forma de prece e roga-lhe forças para fazer luz e confiança onde a treva e o desespero dominam, porque se ontem foi o tempo de nossa morte na queda, hoje é o dia de nossa abençoada ressurreição. Eu agradeço enormemente a presença de todos vocês aqui, que essa leitura final nos sirva de reflexão, como se tivéssemos feito aqui uma prece de encerramento, e que cada um dos conceitos, das reflexões que nós fizemos, possa reverberar na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e emoções, em nós espíritos, na nossa dimensão espiritual e no nosso corpo físico, nos dando forças para que a gente passe por esse momento que estamos vivendo e saiamos disso tudo mais fortes, praticando a caridade da maneira mais profunda, mais clara, mais honesta que pudermos, conosco e com o próximo. Estejamos todos com Jesus. Muito obrigado. E até a próxima. Obrigado a todos que estiveram aqui. Marcela, Eugênia, Priscila, Cristina. Namastê, Paulo. Janaína, Rose, Rosilma e todos vocês que estiveram por aí. É isso aí, gente. Até a próxima. Oi, Yolanda, que legal que você estava aí. Muito bacana. Marcela. Então tá, gente, eu vou encerrar aqui a transmissão. Deu às 15 horas. Muito obrigado mais uma vez. Luizia, pensativa, né? É isso aí. Ana Paula, Maria das Graças, obrigado. Vamos refletir, né, gente? Bom? Um prazer, gente. Tchau, tchau.